Olá, meus irmãos, como vocês estão? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. É bom estarmos aqui nesse momento para iniciarmos uma série de vídeos. Vamos falar um pouco sobre Israel, o relógio escatológico para a volta de Cristo, porque é muito importante a gente entender, inclusive, esse tempo que nós estamos. Nós estamos em um tempo diferente, um tempo que nós não imaginávamos. Eu estava conversando agora mesmo com um irmão presbítero, e estava falando que a gente anuncia sempre, eu sempre dei aulas de escatologia, sempre falamos de escatologia, falamos sempre dos sinais que antecedem a volta de Cristo, né? E falamos sobre o aceleramento, né, dos sinais antes da volta de Cristo. Agora, a gente acaba que parece que a gente não imagina a gente viver aqueles sinais, né? E a gente está vivendo esses sinais, nós estamos vivendo esses sinais, né? E esse é um assunto muito propício, né? Porque Israel está intimamente ligado, a história judaica está intimamente ligada com esses sinais. Não tem como a gente excluir Israel, tirar Israel desse contexto. Não tem como, ao contrário. Israel possivelmente seja o principal, ou se não o principal, mas um dos principais sinais do chamado relógio, então, escatológico, para a volta de Cristo, para a volta do Messias. Nesses dias tenho pensado, aliado a isso, agora no dia 14 de maio foi o aniversário de 72 anos, né, de Israel como nação, né, Israel moderno, no caso a nação de Israel. Então, aliado a isso, eu creio que foi o Senhor que colocou um desejo no meu coração de conversar com os nossos irmãos, amigos, internautas, conhecidos, não conhecidos, um pouco sobre esse assunto. Deixa eu lhe falar, eu não sou expert nesse assunto, eu amo escatologia, sou professor de escatologia. Agora, escatologia é muito amplo, né? Você sabe que é muito amplo, né? Nós temos pelo menos 4 principais escolas de interpretação da escatologia, e dentro de cada uma dessas escolas, né, que é a preterista, historicista, idealista e futurista, dentro dessas 4 escolas você tem, digamos assim, as subescolas, vamos chamar de subescolas dentro desses assuntos, né? Então, um assunto que não tem como, tem escatologista aí que o camarada é um crânio, né? O camarada é expert no assunto, tem escatologistas fantásticos, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, tinha o pastor Antônio Gilberto, já faleceu, né? Entendeu? Tem o Jefferson Magno Costa, tem o Severino Pedro da Silva, né? E daí vai outros aí, né? E outros escatologistas aí que de vez em quando eu vejo, né? Não espere de mim, digamos, algo tão profundo. Espere, digamos, um pouco mais simples. Mas eu quero, de alguma maneira, de uma maneira assim, digamos, bem prática, bem direta, bem simples, eu quero levar você a entender, então, um pouco sobre Israel como relógio escatológico, então, para a volta de Cristo. Para isso, nós vamos ter que falar um pouquinho da história de Israel. Por quê? Para a gente entender, para aqueles que ainda não conhecem bem, de repente vão acessar a esses vídeos, para você entender um pouco quem é Israel, o milagre que é essa nação chamada Israel. Essa nação chamada Israel é uma nação, né? Uma família, né? Cultural. Digamos assim, é um milagre. Israel é um verdadeiro milagre desde a sua constituição, lá no início, né? Há quase 4.000 anos atrás, mais ou menos 4.000 anos atrás, com Abraão, desde o início até os nossos dias. Israel é um milagre, um verdadeiro milagre. Eu quero convidá-lo, né, aí a pegar a sua Bíblia e ir para o Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o médico Lucas, um dos escritores então do Novo Testamento, né, o único escritor, pelo menos dos conhecidos, que a gente sabe que não era judeu, né, era grego. Tá? E eu quero levá-lo então a gente ler um texto no livro de Lucas, então, no capítulo 21, versículo de número 29 até o 33.
capítulo de número 21, versículos 29 ao 33 do Evangelho, segundo nos escreveu Lucas. Vamos lá. Jesus está dando as orientações finais nessa passagem. Se você for para o Evangelho de Mateus, você vai achar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, esse mesmo ensino. Se for para o livro de Marcos, né, você vai achar no capítulo 13 de Marcos esse mesmo ensino, essa mesma passagem. É lógico que cada um dos escritores escrevem de uma forma um tanto quanto diferente, mas tendo o mesmo significado. Digamos assim, Mateus viu, né, estava no presente, estava no momento, né, no capítulo 24, né, ele estava naquela ocasião, entendeu? Foi apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, ele estava ali. Tá bom? Já Lucas e Marcos não. Lucas chegou-se à igreja já na segunda viagem missionária de Paulo, por volta da segunda viagem missionária de Paulo, lá na ilha de Troade, é quando ele acompanha então a comitiva de Paulo, tá bom? Isso lá por volta do ano 52, por aí, 51, 52. Já Marcos era sobrinho de Barnabé, e possivelmente na época de Cristo Marcos era um adolescente, né? Quando Jesus viveu entre nós era um adolescente, né? Então cada um escreveu de uma forma, porque Mateus viveu, mas Marcos e Lucas tiveram informações de como havia acontecido. Eu gosto muito da maneira como Lucas escreve, né? Quem informou a Lucas, né, deu alguns detalhes, né, que Mateus não dá esses detalhes. Diz assim, Lucas capítulo de número 21, versículos 29 até o 33, diz assim: e disse-lhes uma parábola, Jesus, né? Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós já sabeis, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Ou seja, quando brotou, né, essa figueira e as demais árvores. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Rei de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Bem, esse texto, a figueira e as demais árvores, é o único que fala, né? Mateus e Marcos não falam das demais árvores. Quem fala das demais árvores é Lucas. É o único dos escritores, então, que fala dessas demais árvores. Tá bom? A figueira, então, é um símbolo de Israel. Dentro da nossa interpretação escatológica, é um símbolo de Israel. Tá bom? As demais árvores, então, seriam as nações que ali estão em volta, os povos que estão em volta ali. Então, Lucas está dizendo, quando a figueira e as demais árvores brotarem, no caso Jesus está dizendo, não Lucas, né? Mas Lucas escreveu, né? Quando a figueira e as demais árvores brotarem, vocês devem saber por vós mesmos que já está próximo o verão, ou seja, uma nova estação, virá um novo tempo, tá bom? Para a humanidade, tá? Jesus está falando no capítulo 21 sobre os sinais que antecedem o seu retorno. E aí ele traz então esse grande sinal da figueira e das demais árvores. Bem, dentro do nosso entendimento, vou tentar lhe fazer entender o nosso entendimento escatológico, sempre lembrando, eu não sou expert, nem sou dono da verdade, nem tenho a verdade absoluta, tá bom? Não tenho uma verdade absoluta, tá? Então, mas dentro da nossa interpretação, lembrando que eu falei daquelas 4 escolas iniciais da escatologia e com as suas várias vertentes, né? Porque cada escola tem as suas subescolas ou as suas vertentes, né? Tá bom? Eu sou, né? Como a grande parte da Assembleia de Deus, ou a maior parte da Assembleia de Deus, eu sou futurista, né? Futurista, da escola futurista. Tá? Então, dentro dessa série de estudos,
muita coisa do que eu vou falar, talvez você não concorde comigo, porque talvez você seja da escola historicista, você seja da escola preterista, ou você seja da escola idealista, tá bom? Eu sou da escola futurista e também tenho um apreço pela escola historicista. A escola idealista e a escola preterista eu não me adequo muito, mas sou da escola futurista e tenho, na realidade, em algumas coisas, entendo que a escola historicista ela tem muito a ver, tá bom? Lembrando que isso não tem problema, porque no final das contas, todas as 4 escolas creem que a igreja vai se encontrar com Cristo, que vai estar com Cristo, né? Então isso é o que é mais importante. Então todas as 4 escolas convergem para Cristo. Cristo é o único Salvador. Cristo é o único Senhor. Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção e daí vai por diante. Então isso é que é o importante, tá bom? Isso é mais importante do que, digamos, ficar debatendo cada escola, você está certo, eu estou errado, você está errado, sei lá, coisa desse tipo. Então não tem muita importância ser dessas várias escolas, apesar de que eu não gosto muito da escola idealista e nem da escola preterista, tá bom? Uma porque a escola preterista fala que tudo aconteceu no primeiro século, né? E outra que a escola idealista fala que tudo é muito simbólico apenas, é lógico. E a Apocalipse, por exemplo, que é o principal livro bíblico sobre a escatologia, Apocalipse ele é 90%, digamos assim, pelo menos no mínimo 90%, eu não posso dizer exatamente o percentual, mas no mínimo 90% Apocalipse é em linguagem simbólica, metafórica, tá bom? Mas essa linguagem é simbólica, mas fala de acontecimentos reais, tá bom? Não é apenas simbólico, né? Fala de acontecimentos reais, tá? Então por isso que eu não me adequo muito à escola idealista, tá bom? Exatamente por causa disso, tá? Mas vamos lá. Então eu me adequo então à escola futurista. A escola futurista ela é dispensacionalista. Ela é, na realidade, pré-tribulacionista, crê que a igreja não passará pela grande tribulação, e ela é pré-milenista, né? Ou seja, crê que a igreja vai subir e vai estar com Cristo, então, antes do milênio, antes da grande tribulação, antes do milênio, e ela crê, e ela é pré-milenista por esse motivo, mas ela é milenista porque ela crê em um milênio literal, em um reino do Messias literal aqui na Terra, né? Onde a igreja vai governar com ele. Mas esse não é o nosso assunto. Eu quero simplesmente lhe deixar bem situado, porque por vezes eu vou falar alguma coisa e aí você vai se lembrar, não, o pastor é da escola, então futurista, por isso que ele falou dessa maneira. Mas você tem liberdade, então, para, em nome de Jesus, com carinho, com amor, assim como eu faço com você também, você comigo também, digamos assim, comentar, fazer comentários, discordar. Inclusive esses canais, esses vídeos vão estar no YouTube, né, no nosso canal do YouTube, né, Conexão Missão Ajudar, é o nosso canal do YouTube, e também no Facebook. Então você tem liberdade para comentar, para curtir ou comentar, não curtir, né, entendeu? Comentar, fazer comentários, digamos assim, discordar da gente. Você tem sempre, é lógico, é bom que a gente sempre respeite, então, as liberdades do outro, né? A gente sempre tem que lembrar disso, né? Que em reino de Deus nós podemos ter as nossas diferenças de interpretação dessa doutrina, daquela, da outra e tal, mas se nós somos igreja de Cristo, se cremos que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção, se nós cremos então que ele digamos assim, vai voltar e vai nos levar para estarmos com ele na glória. Ele, no caso, morreu, mas ressuscitou e vai voltar, vai nos levar para estarmos então com ele para sempre, tá bom? Se nós cremos em Jesus como o único Salvador, que não há outro fora dele, então aí é a igreja de Cristo. Sendo a igreja de Cristo, então nós podemos ter as nossas diferenças escatológicas em outras doutrinas bíblicas, mas lembrando, tudo converge para Cristo. Então isso é o que é mais importante. Isso é o que é mais importante, tá bom? Bom, lemos o texto e fizemos você entender que esse texto nós entendemos que Israel
é a figueira, e as demais árvores são as nações que estão em volta de Israel, aquelas nações ali em volta de Israel. Nós entendemos então dessa maneira, tá bom? E lá na frente a gente vai explicar o porquê disso tudo, tá bom? Mas então, voltando aqui, tá, nesse início, nessa introdução, nessa aula introdutória, nesse vídeo introdutório apenas, né? Bom, Israel está ligado, intimamente ligado à promessa do Messias, à promessa de Cristo, da vinda do Messias. Desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, está sempre ligado a isso, tá bom? Primeiro, como simples família de Abraão, através do qual em sua semente seriam benditas todas as famílias da terra. Lembremos-nos, versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, que diz assim: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa semente de Abraão não é Isaac. Essa semente de Abraão não é Jacó e as 12 tribos e tal, não é Israel. Essa semente de Abraão é o Messias. Todas as famílias da terra são benditas no Messias. Tá bom? Abraão é o progenitor de Israel, da nação judaica. Agora, todos os povos da terra não são benditos, é um erro que a gente comete, tá bom? É um erro de interpretação que a gente comete, tá? Todas as famílias da terra não são benditas em Abraão, são benditas sim através de Abraão, porque foi através de Abraão que Deus iniciou tudo. Mas todas as famílias da terra são benditas em Cristo, porque Cristo é o Salvador. Então, esse versículo 3 já apontava para o Messias. Então, primeiro, exatamente, todas as famílias da terra, né, seriam benditas no Messias. Segundo, como nação, né, no caso aí, através das 12 tribos, quando saíram do Egito e conquistaram e se instalaram em Canaã. As promessas, através dos séculos, é que o Messias, o ungido, nasceria em Israel. Você quer ver? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde a eternidade. Olha só. São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda, né? Então, o Messias, ele está prometido que ele viria de Israel. Vamos para um outro texto? Vamos lá. Isaías, capítulo 7, tá bom? Versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Vamos continuar em Isaías, capítulo de número 28. Vamos lá, 28, versículo de número 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra em Sião, em Jerusalém, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firmada e fundada. Aquele que crer não se apresse. A pedra é Jesus Cristo, a grande pedra, tá bom? É Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, a grande pedra, a pietra, a grande pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá, ainda em Isaías, vamos voltar no capítulo de número 9, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam nos que repartem os despojos. Aí vem o versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então veja, querido, que a promessa do nascimento do Messias foi sempre em Israel.
Israel, tá bom? Desde o início, desde Abraão, quando Deus chamou Abraão para constituir uma nação, Deus já tinha um propósito, era que na semente de Abraão, todas as nações da terra então fossem benditas. Amém? Nós ficamos por agora aqui nesse vídeo e a gente então volta na próxima aula, então continuando falando do mesmo assunto. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que a gente possa então divulgar mais e mais então a mensagem então da palavra de Deus. Deus abençoe a todos.